Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus se faça para nós com essa alegria que o Evangelho nos propicia. Que estejamos sempre prontos para compreender o chamamento do Cristo a todo instante em nossa existência. Nós hoje iniciamos um capítulo que vai nos convidar a olhar para dentro de nós. Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que estás nos céus, e que faça e levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Mateus capítulo 5, versículo 43 a 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Se somente amardes o que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes ao que vos fazem, que mérito que vos reconhecerá? Dado que o mesmo faz a gente de má vida, só se emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que o mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliar sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Lucas, capítulo 32 a 36. Nós vamos, então, iniciar nossa prece convidando a todos a elevar o seu pensamento até Jesus, para que o Mestre possa irradiar para todos nós a bênção do amparo, a disposição para que possamos amar, compreendendo os valores maiores que o Evangelho do Cristo tem nos ensinado. Jesus, que a sua misericórdia infinita nos assista, nos ampare, que traga para todos nós as vibrações do seu amor. E assim, Jesus, com os corações unidos em prece, cheios de alegria, lembrando da sua prece, que nos convida a amar aqueles que nos devem, nós te pedimos a compreensão e a lucidez, para que possamos varrer o mal que ainda persiste em nós. E com esta alegria é que nós iniciamos o Evangelho de hoje, congratulando com todos os nossos irmãos a vibração de paz, de esperança e de fé. Que assim seja. Retribuir o mal com o bem. Queridos amigos, primeiro eu precisava de saber, na verdade, o que é o bem, né? E o que é o mal? E Kardec nos mostra que o mal reside na furna da ignorância. Kardec nos mostra que o mal é a ausência do bem. Então, quando eu não tenho um conhecimento, quando eu estou mergulhado na furna da ignorância, eu continuo
a manter os mesmos pensamentos que até então nós precisamos compreender que esses pensamentos não podem mais fazer parte de nós. E ele nos diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Que é isso que Jesus está nos trazendo? O que é isso que Mateus nos narra para que a gente possa compreender toda essa grandiosidade? Que é o ódio? E muitas vezes o ódio ele nos traz muitas discórdias com aqueles que nós devíamos amar. É ele que é gerado muitas vezes pela inveja, pela nossa insatisfação. É preciso, então, que cada um de nós possamos observar os desequilíbrios que ainda somos portadores. A crueldade que nasce no pedregulho da dureza espiritual. E também a alegria que reside no coração daquele que ama e que serve. A tranquilidade que muitas vezes nos traz a consciência por estarmos sustentados pela fé que reconforta-se no templo da confiança. Meus irmãos, retribuir o mal com o bem. Que bem é este que nós precisamos conhecer para que nós venhamos a sentirmos fortalecidos diante dos nossos adversários? E quem são esses adversários? Será que nós não compreendemos que cada um temos nossas dores, nossas dificuldades e nossa evolução? Então, quando a gente vê uma criatura em sofrimento, muitas vezes nós precisamos envolvê-la, pois ela está mergulhada no vaso de fel, no vaso da sua ignorância. É preciso que, diante dos nossos inimigos, nós tenhamos dentro de nós a força de um ideal maior, para que a gente não repita os mesmos atos de ontem. Então, nós precisamos orar por aqueles que nos perturbam e nos caluniam. Jesus nos trouxe este ensinamento para que nós pudéssemos compreender que todo o amor que nós temos em nossa alma, nosso espírito, que nós já conseguimos conquistar, ele precisa também ser exortado também para aqueles que não nos amam, aqueles que chamamos de inimigo. E ele indicou para todos nós que o amor é esse trabalho imunológico em favor de nós mesmos. Quando trazemos a consciência tranquila diante daqueles que nos injuriam, nós estaremos vivendo uma nova compreensão espiritual. É preciso que a gente compreenda a força que ainda gera em nós a indisciplina dos nossos sentimentos. E Mateus nos diz: digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante do que os escribas dos fariseus, não entrarei no reino de Deus. Ora, como é que Mateus nos traz isso? Mostrando que nós todos precisamos observar melhor a nossa condição e que justiça é esta que nem sempre nós compreendemos. Nós que estamos a caminho da construção desse reino, procurando cumprir com os nossos deveres, e nós vamos ver que aqui Jesus também faz uma ressalva quando Mateus nos mostra que os escribas e fariseus, eles não eram nossos inimigos, nem inimigos da humanidade, porque eles cumpriam com seus deveres públicos, eles também comungavam com outras leis, e eles reverenciavam. O que eles reverenciavam? A revelação que eles conheciam. Então, nós vamos ver que talvez nós
é que caminhamos no clima dos nossos enganos lastimáveis e que achamos ainda que não somos capazes de amar aqueles que nos fazem o mal. Ora, nós precisamos compreender que todos nós podemos nos arrepender, eles também. E quantos de nós, carregando essas moléstias ocultas, nós não observamos que antes de amar os que vos amam, nós deveremos amar aqueles que ainda não nos compreenderam. Porque o Evangelho nos diz que mérito tem eu amar só aqueles que me amam. Se o bem somente fizerdes ao que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de uma vida? Então, só se emprestardes àquele de quem possais esperar o mesmo favor. Que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas também de má vida se vos ajudam, elas conseguem se alimentar umas às outras. Então, nós precisamos compreender que nós estamos na hora de refletir nos ensinamentos de Jesus. E ele não nos disse que, ao contrário do bem e do amor, mas ele nos ensinou que devíamos amar uns aos outros, como ele nos amou. Então, nós não podemos nos colocar numa posição diferente dessa, da horizontalidade dos nossos sentimentos. Muitas vezes, também caímos nos nossos equívocos, nos enganos sobre o outro, e muitas vezes nós não lembramos que tanto eu quanto o outro carregam as suas moléstias ocultas. Por isso mesmo que Jesus exorta que o valor de amar o inimigo e orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Então, nós precisamos entender quando o Evangelho nos disse: pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai, sem esperar alguma recompensa. Quando Jesus nos convida a amar os inimigos, é porque nós somos espíritos ainda sujeitos a erros. Nós ainda somos inconsequentes. E se temos o espírito pacificado e já compreendemos o nosso dever a ser cumprido, nós precisamos compreender que o bem, ele deve estar em todos os lugares, acima de qualquer mal, e que devemos aprender a enfrentar toda a sombra, e muitas vezes sombras que são carregadas na forma do desespero. E não seria bom que a gente pudesse amparar, que a gente pudesse se colocar à disposição para servir, compreender, auxiliar e aliviar as dores do nosso irmão? É por isso que Jesus nos mostra um novo padrão de vida, retirando-nos daquela situação, tantas vezes, que ele presenciou do ódio, mas até hoje também carregamos isso. Nós só queremos fazer o bem para aqueles que nós gostamos, para aqueles que estão no âmbito de nossa família. Então, todas as vezes que nós vamos falar alguma coisa, nós precisamos pensar, porque muitas vezes nós estamos repetindo os mesmos erros e as mesmas palavras, sem observar que aquilo que falamos muitas vezes ainda fere. E as palavras, elas são agentes na construção do nosso edifício de vida. Por isso que nós temos que dirigir ao outro com muito equilíbrio, alimentando ainda os nossos pensamentos de tolerância. E, sobretudo, nós precisamos evitar qualquer desconsideração, qualquer situações que ainda nos traz dificuldades no campo da ironia, do sarcasmo. Então, a gente tem aprendido muito com o Evangelho de Jesus para que nós venhamos a compreender o valor do caminho que Jesus tem nos ensinado.
Nós devemos auxiliar aqueles que necessitam sem nenhum pensamento de retorno. Nós precisamos entender que todo o nosso ato de servir, de envolver os nossos irmãos, também não pode ter recompensa. Eu não preciso disso. Então, pagar o mal com bem é isso, é não dar uma devolutiva no mal. Todos os nossos companheiros, eles caminham junto de nós, são irmãos, e nós estamos restaurando esses sentimentos que carregamos. E por quê? Porque muitas vezes nós desconhecemos o valor do bem, nós desconhecemos o valor dessas situações que nos envolvem. Então, o mal, ele não cabe no coração daquele que já compreendeu Jesus. E nós vemos que o Espiritismo, ele vem para nos levar a refletir e sentir. Quando nós estamos a caminho do nosso irmão, nós estamos aqui para regenerar e para reaprender amigos. Por isso que esse capítulo precisa ser muito bem compreendido para que a gente não caia nas mesmas situações de ontem. Então, o bem, ele é sempre, sempre uma maneira de auxiliar, de devolver ao outro aquilo que nós estamos aprendendo. E por isso eu venho convidá-los, auxiliemos os nossos irmãos com harmonia, com entendimento. Talvez ele não tenha ainda compreendido o que nós já compreendemos. Não guarde o inimigo no coração, mas olhe para um amigo, para um irmão, que muito tem precisado do amparo, que muito tem precisado desta vibração de amor. E nesse momento sublime do Evangelho, nesta hora do passe, em que pedimos a Jesus que nos ajude, que nos sustente, também gostaríamos de lhe pedir, irmão, rogue a Jesus a seu favor, mas peça ao Mestre que ele nos limpe as mágoas, os ressentimentos, e que estas vibrações alcancem aqueles que ainda não aprendemos a amar. Que o Senhor fluidifique as nossas águas, mas tudo isso que estamos pedindo deverá retornar em favor do bem para aqueles que ainda não comungamos os mesmos ideais. Jesus, que o seu amor envolva todos os nossos irmãos em dor, todos os irmãos que ora passam por suas dificuldades, e que a paz augusta se faça entre nós, olhando um para os outros como irmãos de um mesmo Pai. Que Deus, nosso Pai, olhe por todos nós, filhos que estamos caminhando em busca da luz, da serenidade e do amparo. Se conosco, Jesus, hoje e sempre. Amigos queridos, receba no seu coração as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Colégio Allan Kardec. Repense no Evangelho de hoje. Faça o bem a todos aqueles que cruzam com você nesta caminhada. O abraço e as vibrações de Eurípedes, este querido irmão. Que assim seja.